Eu diria o seguinte, né? Com certeza o consumo de combustível ciclo-Otto ele vai continuar crescendo até 2030. Seja o cenário da EPE, seja o cenário da Anfávia, seja o cenário dos produtores, mas tudo indica, né? Você não considerando o GNV nessa conta, a demanda de combustível de ciclo-Otto superar 66 bilhões de litros em gasolina equivalente no ano de 2030. Está muito claro nas nossas negociações com a Petrobras que entre a gasolina produzida no Brasil e a gasolina importada, esse número não vai ultrapassar em 34 bilhões de litros em 2030. Esse é o número que nós estamos negociando para fazer as emissões, a redução das emissões no RenovaBio, entre o setor produtivo e a Petrobras. Ora, se o RenovaBio não vingar e você não tiver esse déficit, nós vamos ou suprir esse mercado interno com a importação de gasolina, que não tem outra alternativa. Dada, então, que você coloca aí, Wagner, nessa última slide, né? Que falta previsibilidade, né? Que ainda nós estamos uma questão ainda indefinida se o RenovaBio vai se transformar numa medida provisória ou num projeto de lei. Dado que ainda tem muita coisa a ser discutida do ponto de vista operacional do RenovaBio. Dado que provavelmente até 2020 não haverá expansão da oferta de cana e com isso não haverá expansão também da oferta dos produtos da cana, seja de açúcar e etanol. O esforço para o investimento vai ficando cada vez mais num tempo mais curto. Nós estamos falando que nós temos ainda um bom tempo para definir essa questão da regulamentação e a questão da previsibilidade para, de fato, ter 2 ciclos da cana-de-açúcar para chegar àquelas metas. E aí, dado esse cenário, né, tem evidentemente uma indefinição e uma insegurança a nível do produtor, como também tem uma insegurança aos investidores na questão da logística. Dado esse cenário, eu perguntaria ao Wagner, ao Júlio, ao Helder, ao Vicente e ao Zé Carlos, por onde nós começamos? Qual é a hora de dar o start nesse investimento? Vamos esperar mais 2 anos? Eu vi que a Rummos continua investindo dentro da rotina dela, dentro da capacidade dela. A Logon fez um investimento inicial muito grande, voltado para um cenário de exportação na era do nosso mercadante Lula, que de fato não aconteceu. Agora nós temos que reverter todo esse processo para o mercado interno. Como é que fica essas mudanças todas, dado esse novo cenário que nós temos para 2030? Começaria pelo Helder, na mesma sequência que nós fizemos as apresentações. Pado, eu acho que você sintetizou bem a situação da infraestrutura, mas para mim o ponto de partida é a política de matriz energética que tem que ser urgentemente definida. Se você não tiver isso claramente, você vai ter dificuldade de trazer o investidor. Eu vou trazer só um exemplo que eu tive recentemente com uma grande distribuidora de petróleo nos Estados Unidos. Toda a matriz de suprimento dos Estados Unidos, e o Wagner trouxe o sistema dutoviário deles aqui para nós vermos, ela foi criada com um foco em importação de petróleo. A partir do momento que você investe no sistema do shale oil, você vai ter que reverter toda essa logística. Então você imagina um país como os Estados Unidos, que é muito mais proativo do que reativo, eles vão ter dificuldade na implementação e uma adequação logística. Eu imagino no caso do Brasil, sem ter uma política de matriz energética, sem ter o RenovaBio em place, nós somos muito mais reativos do que proativos. Nós sempre vamos atrás do problema depois que esse problema ocorreu. Naquele gráfico que a gente construiu, até a gente foi relativamente otimista na disponibilidade de gasolina A, nós estamos próximos de, entre aspas, um apagão do sistema de suprimento de combustíveis do ciclo-Otto. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, eu creio que a gente tem que fazer um movimento
de implementação de uma política clara de matriz energética. E eu creio que o RenovaBio, nesse sentido, está trazendo pelo menos uma certa previsibilidade para atrair esse investimento. Sem isso, aí o Júlio, o Wagner, todo o pessoal vai falar, eu acho difícil você captar um investimento sem pelo menos uma política regulatória que dê conforto dos próximos anos. Como eu falei, um erro agora de investimento em infraestrutura entre você ser um mega importador de gasolina ou ser um distribuidor de combustível limpo dentro da matriz energética brasileira pode levar a um erro, como o Júlio falou, são investimentos de 20 anos. As gerações futuras de nossos filhos, netos, vão estar ainda consertando o erro de uma tomada de investimento errado agora. Ok. Muito boa. Zé Carlos. Eu acho que o que foi colocado aqui é perfeito, né? Quer dizer, o investidor, né, seja o investidor em infraestrutura, seja o investidor, inclusive na produção de etanol, a produção de cana, né, ele precisa ter aí um mínimo de previsibilidade para que esses investimentos sejam feitos, senão ele não vai fazer isso. A gente teve aí no passado experiências muito ruins e ainda estão muito frescas na imagem dos investidores. O que aconteceu lá quando se estimulou os investimentos absurdos aí, né, do ponto de vista assim, que foram feitos sem ter garantido uma demanda, e o setor está vivendo aí esse problema até hoje, não conseguiu ser resolvido, as empresas extremamente endividadas, uma série de problemas que isso causou. Então, olhando para frente, né, assim, existe sim, a gente já está vendo aí retomada de interesse dos investidores no setor, né, compra de usinas, está se resolvendo de alguma maneira isso, a parte da produção. Agora, no investimento, na infraestrutura, realmente essas questões, como eu tinha colocado, são bem difíceis, né? Quer dizer, nós vamos importar, vamos produzir, isso muda totalmente a matriz e muda a necessidade dos investimentos, e isso é importante ter um mínimo aí de previsibilidade para que eles ocorram. Obrigado. Júlio. Da nossa parte, nós, a partir de 2019, nós vamos estar com toda a nossa demanda hoje não atendida, plenamente atendida, e daí para frente nós estaremos à busca de novos tipos de transporte. Basicamente, nosso plano muito focado em transporte de maior valor agregado, mas quem chegar na frente, assinar os compromissos, a gente vai atendê-los. Não temos problema nenhum. Que venha o volume e será muito bem-vindo. Ok, eu acho que a palavra-chave, como foi mencionado pelo Helder e pelos demais, é a questão de infraestrutura. O país carece de uma infraestrutura não só ferroviária, de todos os modos de transporte, e não só para a gente prover uma melhoria nos custos logísticos, mas para até aumentar o PIB que vem decrescendo aí nos últimos anos. Então, na nossa visão, e a indústria ferroviária depende disso, são dois pontos, que seria a revitalização do que já existe, e isso, aquilo que o Júlio comentou, que já está demorando demais, 2 anos, e que a gente espera que o primeiro contrato de renovação antecipada com contrapartida de investimento seja assinado bem proximamente, que é o caso da Rumo Malha Paulista, e dos demais, porque são 5 ferrovias que vão fazer a renovação antecipada, e a previsão de investimento que a Rumo tem de 4,7 bilhões em valores de 2015, dezembro de 2015, serão 25 bilhões entre todas as ferrovias. Então são investimentos que vão vir parte para a melhoria de infraestrutura e parte também para material rodante. E o último caso de infraestrutura ferroviária, nós temos assim uma confiança muito forte, e aí já com regulamentações novas na questão do PPI. Nós temos 3 projetos ferroviários, um deles é a FIOL, que a gente entende que seja o mais difícil deles, mas está previsto para até o final do ano. São 3 leilões: a Ferrogrão, que é uma Greenfield, a Norte-Sul, que seriam 1.500 quilômetros já prontos a serem leiloados, numa subconcessão, e a FIOL também, esses 3 projetos para até o final de 2017. Bom, acho que a gente já ouviu bastante, né, essas dificuldades, mas o que está me vindo à cabeça agora aqui já tendo participado de vários debates, né, dessa natureza, de infraestrutura, a gente sempre, né, tem uma dificuldade que se chama planejamento.
né? E sempre se coloca a necessidade de fazê-lo, mas nunca se começa a fazer, né? Então, o nosso planejamento é sempre aquele do para amanhã, né? Quer dizer, o olhar, né, o horizonte mais longo, né, é uma dificuldade enorme, né, que a gente tem, mas enorme, né? Então, de novo, né, eu acho que o RenovaBio ele traz essa luz, né, que é importantíssima, né, porque efetivamente ele dá não só um horizonte, como ele dá diretrizes em relação a como isso avança, né, e para mim, né, é importante que para esse setor isso realmente se materialize. Olhando especificamente para o lado da Logon, né, como é que a gente vê isso? É simples, né, o projeto Logon é em fases, né, ou seja, o primeiro, né, é a entrada em São Paulo, que a gente já tem construído a captura, né, existe uma demanda não atendida, né, dentro de São Paulo, né, que pode vir com todos esses benefícios que eu coloquei aqui. Então essa é a primeira fase, né, não é bem a primeira, porque tem a fase 0, vamos chamar assim, que é o já construído. E depois nós vamos para a seguinte, né, que seria a descida para Santos e depois para Itumbiara. Por que isso? Porque os sinais, né, vão ser importantes ao longo desse período para que se efetive o investimento. Porque se eu chegar e fizer um investimento hoje, vou dar um exemplo para vocês, se eu subo para Itumbiara, né, sem abrir a entrada em São Paulo, eu vou ficar com a capacidade ociosa na captura, sem conseguir a entrega. Mesmo que eu faça São Paulo, a entrada dentro de São Paulo, né, de Paulínia ali para dentro de São Paulo, né, e depois resolva também construir Itumbiara em seguida, se não há essa demanda e se não há essa oferta, de novo, né, vamos ter um duto ocioso. Então, no nosso planejamento, né, a gente tem as fases do projeto, né, sendo elas a entrada em São Paulo, que é a mais óbvia, porque a demanda já está lá, né, aí descida para Santos e depois o aumento da nossa captura, né, indo de Uberaba para Itumbiara. Mas isso em função, né, das interrogações que a gente tem, porque se a gente tivesse, né, vamos dizer, mais certeza de que nós já teríamos esses investimentos em função, né, desta previsibilidade que a gente estava fazendo, a gente já faria em paralelo. E, obviamente, fazer em fases traz uma interrogação também, porque você vai ter um período, né, que você vai ter uma logística estrangulada, né, até que você possa atendê-la de forma mais eficiente. Bom, nós estamos dentro do horário previsto, estava previsto para esse painel terminar a 12h15. Eu gostaria de... nós demos perguntas, sinal que os participantes entenderam bem toda qualquer que seja a mensagem. Gostaria de agradecer pessoalmente, agora em nome de cada um, citar os participantes desse painel, o Helder Cosi, nosso amigo e companheiro, sem dúvida alguma, Zé Carlos, o Júlio Fontana, obrigado pela presença também, Júlio, sei dos seus compromissos e da sua agenda. Vicente, muito bom, e Wagner, prazer em ter esse contato de novo com você, e já nós conhecemos aí há algum tempinho. Então, obrigado a todos, espero que esteja atendido aí o anseio de vocês. E um bom almoço a todos.